Olá, amores, tudo bem? Hoje nós vamos abordar esse assunto bem interessante acerca do nosso conteúdo de redação. Acompanhe comigo no seu livro ângulo aqui no capítulo 18 para que nós possamos perceber todos os detalhes sobre as narrativas em que quase tudo é possível. Primeiramente, nós vamos relembrar alguns fatos sobre as narrativas ficcionais, ou seja, algumas histórias que são inventadas para que causem em vocês emoção, sentimentalização e também um pouquinho de curiosidade. Essas histórias ficcionais, elas vão estar semelhantes aos que ocorrem na realidade, ou seja, aqui nós também vamos ver um pouco sobre a chamada verossimilhança. Também vai narrar fatos e ou revelam personagens extraordinários, criados pela imaginação do autor. Ou seja, aqui nesse momento a imaginação do autor vai fazer com que você viaje junto com ele no decorrer de toda a história. Aconteceu bem semelhante nesse clássico da literatura mundial, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Nessa história, você conhece uma criança, uma menina, que cai num buraco de coelho e vai percorrer todo o universo, primeiramente para se conhecer e depois conhecer o universo em que ela vive. Vamos ver um trechinho desse filme? Quem estaria cantando? Perdeu algo. Não, isto é, eu estava pensando. Está muito bem. Um momentinho. Segundo verso. Harmonia do vento, se já quer que morrinho ir. Você é um gato? Mestre gato. Espere, não vai, espere. Muito bem. Terceiro verso. Olha, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Isso depende do lugar aonde quer ir. Realmente não importa, desde que eu... Então, não me importa que caminho tomar. Vamos ver. Se você quer saber, ele foi por aqui. Ele o quê? O coelho branco. Foi? Foi o quê? Foi por ali. Quem foi? O coelho branco. Que coelho? Mas não me disse que... que coisa. Você sabe fazer isto. Eu aqui. Se eu procurasse o coelho branco, iria ao chapeleiro todo. Não quero. Ou então, alegre. Naquela direção. Obrigada. Eu então vou visitar. Ela também é maluca. Mas eu não quero ver gente maluca. Não pode evitar. Tudo aqui é maluco. Você não notou que eu estou mais lá do que aqui? Conseguiram perceber a questão da verossimilhança aqui? Ou seja, primeiramente, existem gatos e existem crianças. Porém, os gatos não falam, pelo menos não dessa forma. A forma como eles se comunicam com a gente é através do miado. Aqui nessa história, o autor, ele traz pra gente uma outra realidade. Uma realidade que dentro da história faz sentido, porém fora da história não faz. É isso que se trata a verossimilhança. Passemos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como é construída toda a consciência na hora de você ler, assistir alguma história que você, nesse momento, está interessado.
Olha só, quando a gente lê uma história, ou ouve uma história, ou assiste uma história, você tende a desenvolver uma chamada empatia. O que seria isso? Sempre que você trabalha, assiste, ouve alguém falando sobre algo, você vai perceber que geralmente a gente fica a favor dos heróis e fica contra os vilões. Você prefere que hajam histórias que não tenham finais tristes, mas sim finais alegres. Ou seja, você é induzido pelo autor ou pelo diretor a sentir determinadas sensações. Porém, essa questão da empatia vai estar sempre direcionada a você mesmo. Se você é uma pessoa próxima do protagonista, psicologicamente falando, se você se parece com ele, se você age próximo dele ou se você gostaria de ser esse protagonista, você tende a transformá-lo num herói. E tudo que vai contra ele você vai chamar de vilão, certo? Então aqui nós estamos falando de histórias verossímeis, ou seja, não histórias 100% reais e nem 100% mentira. Nós estamos falando de histórias que são próximas à realidade. Ela vai ter uma verossimilhança externa ou interna. No caso de Alice no País das Maravilhas, ela vai ter uma verossimilhança interna. Porque quando se fala do enredo de Alice no País das Maravilhas, muito do que é falado na história não é real para nós. Ou seja, não possui verossimilhança externa, não possui verossimilhança com o mundo externo ao filme ou ao livro. Porém, na própria história, como ele vai ter sentido, dentro da história, ele vai ser chamado de verossimilhança interna. Aqui nós vemos duas histórias bem legais. Para quem é fã de princesas, conhece muito bem aqui a história da Cinderela. Lembram? A garotinha que perdeu o sapato quando tinha que voltar para casa e o príncipe encontrou o sapato e por causa desse sapatinho ela se transformou numa princesa. Essa é a história de Cinderela. Ao lado dela nós temos um anime bem conhecido por todos, chamado Pokémon. Fez bastante sucesso no início dos anos 2000 e esse desenho ele foi aclamado por muitas pessoas no mundo inteiro e existem inúmeras versões e também inúmeras temporadas. Então, a forma como eles são colocados, vocês têm a gerar uma empatia pela Cinderela, no caso da história da Cinderela, enquanto princesa, mas você ao mesmo tempo gera uma certa antipatia, ou seja, você vai contra os ideais traçados pela madrasta dela e também pelas irmãs que são filhas apenas da madrasta. Da mesma forma, vocês têm aqui os três amigos do Ash, que tem lá a equipe Rocket, que vai ser o vilão da história do Pokémon. Então vocês tendem a torcer para que eles vençam e não que a equipe Rocket vença. Dessa forma, nós conseguimos fazer um breve resumo de tudo que nós estudamos até agora. Ou seja, o que é verossímil? Verossímil vai ser tudo que vai ser semelhante à verdade, ou seja, que parece verdadeiro. Na ficção, a verossimilhança pode ocorrer mesmo quando os fatos são fantásticos, extraordinários. O importante é que ela se aproxime da realidade. Por isso eu vou ter dois tipos de verossimilhança: a verossimilhança externa e a verossimilhança interna. A externa se assemelha com o mundo ficcional, realidade inventada pelo autor na obra, e o mundo real conhecido pelo leitor. Já a interna é a coerência entre diversos elementos da narrativa, fatos, personagens, espaço. Lembra que eu falei que o gato, lá da história de Alice no País das Maravilhas, eles vão ter uma verossimilhança interna, porque dentro da história isso é coerente, porém fora dela não teria tanta coerência assim. Continuando o nosso capítulo, lá na página 33, nós vamos ter uma atividade oral. Vocês conhecem a história dessa figura aqui? Sabem qual é o personagem principal dessa história?
Exatamente, é o João e o pé de feijão. Olha só o gigante lá em cima. Então, em João e o pé de feijão, a gente tem a história de um menino pobre que vai lá e termina trocando a vaquinha da mãe, que eles estão passando fome. Troca a vaquinha da mãe por 3 feijões mágicos. A mãe zangada joga os feijões na terra e à noite esse pé de feijão brota e o pé de feijão vai dar na nuvem onde fica a morada do gigante. Na morada do gigante, ele tem muito ouro e o João escala esse pé de feijão para poder roubar o ouro do gigante. Porém, o gigante, muito esperto, descobre o momento do roubo e vem atrás do João. O restante da história, só lendo para poder aprender, viu? Vamos lá. Então, na letra A aqui da nossa atividade oral, você se lembra dessas personagens? Acabamos de responder, correto? Sabe que histórias elas fazem parte? Então, aqui é a história do João e o pé de feijão. E que outras histórias com personagens e fatos extraordinários você conhece? Responda aí no seu livro ângulo e faça com que nas nossas lives você participe para responder essas perguntas junto comigo mais uma vez. Letra C. Lembre-se de uma história de que tenha gostado bastante e conte como foi. Como nós estamos sem a oportunidade de falar em sala de aula, vamos copiar tudo no livro e esperar a nossa live sobre essa aula. Continuando, a atividade oral 2. Olha só que figuras maravilhosas que nós temos aqui. No seu livro ângulo, você pode acompanhar junto comigo, ok? Aqui eu tenho ninguém menos do que o Sméagol. Lembram do Sméagol? E aqui eu tenho o Davy Jones. Aqui eu tenho Senhor dos Anéis e aqui eu tenho Piratas do Caribe. Observem a caracterização de cada personagem desse. Nós devemos tudo isso, essa caracterização, todo esse cuidado em tratar o personagem, devemos tudo isso à tecnologia, porque com base em alguns artifícios tecnológicos, eles conseguem transformar uma pessoa real nesses seres, por assim dizer. Aqui na atividade oral 2, as imagens a seguir revelam personagens que fizeram muito sucesso no cinema. Observe-as e responda. O que nos permitiria chamar essas personagens de extraordinárias? Lembram do Sméagol? Qual é a finalidade dele dentro da história do Senhor dos Anéis? E do Davy Jones? Qual é a finalidade dele? Mas além da finalidade, por que eles são seres tão extraordinários? Principalmente por causa da sua caracterização. Observe toda a composição do personagem, os tentáculos que se movem sozinhos. Quando você assiste ao filme, é muito bonito você ver toda a movimentação deles como se fossem seres reais. Aqui nós temos outra demonstração para quem acompanhou o filme Avatar. Aqui são os protagonistas do filme Avatar, Jake e Neytiri. Aqui nós vamos ter não só a caracterização em relação à coloração da pele, mas também a construção de um personagem novo a partir da tecnologia. Olha só a tecnologia como é legal. Lembram que eu falei sobre os 2 personagens e esses outros 2? Então, aqui a gente vai ter o personagem no filme e como ele foi montado. Nas 2 faces. Olha só que legal. Então, com base nessa tecnologia, vocês observem vários pontinhos coloridos aqui no rosto dela. A partir dessa tecnologia, eles conseguem captar movimentos humanos para poder compor os personagens fictícios lá nos filmes que vocês conhecem. Continuando. O que leva os diretores de cinema a se empenharem tanto na caracterização de personagens como os que você observou? Ora, primeiramente, tornar o filme deles extraordinário. Então, no momento em que um diretor consegue colocar um personagem que realça toda a história e também causa espanto aos olhos, isso é um feito aos diretores, viu? Você acha que a criação, a caracterização de personagens insólitas nas narrativas escritas é tão importante como nas narrativas cinematográficas? Por quê? Aqui nós temos 2 perguntas essas que são pessoais, olha só.
Você acha que essa caracterização é importante? Sim ou não? Responda aí no seu livro ângulo. E após você dizer se sim ou não, você me diga por que disso, tá bom? No cinema, o diretor recorre a efeitos especiais, maquiagem, computação gráfica e etc., para criar personagens e cenários, que depois serão vistos pelo espectador. O que fazem os escritores para que seus leitores consigam enxergar suas personagens e seus cenários? Eles fazem através do artifício da descrição. A descrição é algo tão importante dentro da literatura que chega a ser como se fossem as imagens que são projetadas pela cinematografia. Então, no momento que um escritor narra descritivamente cada um dos personagens, cada um dos locais onde tudo acontece, isso enriquece e muito essa literatura que você está lendo. Aí aqui nós vamos ter uma atividade prática, ou seja, uma prática de escrita, que vai explicar um pouquinho mais pra gente a questão da verossimilhança. Vai falar sobre as narrativas ficcionais e também vai voltar à questão do extraordinário, que é o que foge do normal e faz com que aquilo seja um ser único. Continuando, nós vamos ter aqui a distinção entre protagonista e antagonista. Lembrando que sempre numa história eu vou ter um protagonista e antagonista. Não quer dizer que apenas uma pessoa vai ser protagonista ou uma pessoa vai ser antagonista, mas que eu vou precisar dos dois tipos de personagem, eu vou precisar. Então, o protagonista ninguém mais é do que aquele personagem principal, personagem central da história. E o antagonista vai ser quem vai contra o protagonista. Independentemente se o protagonista é bom, o antagonista vai ser mau. Se o protagonista é mau, o antagonista vai ser bom, de certa forma. Mas o foco central da narrativa é o protagonista, ok? Aqui, continuando no seu livro ângulo, nós vamos ter uma atividade de escrita. Como vocês são sexto ano, eu resolvi trazer tudo bem esmiuçado para que vocês possam prestar bastante atenção no desenvolvimento desse trabalho, ok? Pegue o livro e acompanhe junto comigo. Primeiramente, o planejamento dessa escrita. Você vai escrever tudo em terceira pessoa. Lembrando, eu, tu, ele. Ou seja, você vai contar a história de uma outra pessoa, não a sua própria história. Ou seja, o narrador não participará da história. O que você vai anotar no seu caderno? Onde se passará a história? Você vai criar um cenário. Além da personagem que criou, quais serão as outras personagens da história? É importante que você crie, além do protagonista, que é o personagem principal, você crie o antagonista, que é quem vai contra esse personagem principal, mas também crie os personagens secundários, para que tenha uma história bem encorpada. Crie uma história que não tenha muitas personagens. Qual é o desafio principal enfrentado por essa personagem? Olha você criando o enredo. O enredo aqui, você vai colocar um desafio para o seu protagonista. Crie esse desafio, conte uma história devagarinho, porque é assim que a gente começa a escrita, ok? Então, esse aqui é todo o planejamento. Quando você tiver todas essas perguntas do planejamento respondidas, você vai partir para o início da primeira versão, ou seja, é a primeira vez que você vai escrever o corpo inteiro da sua história. Primeiramente, escreva a história do começo ao fim. Não se preocupe com os erros que vão aparecer. Vai só escrevendo. Deixa a sua imaginação fluir à vontade. Escreva. Escreva até que se esgote toda a sua criatividade naquele momento, sem voltar atrás a todo momento. A verificação do texto será feita na próxima etapa, ou seja, você vai fazer a primeira versão sem preocupação de pontuação, acentuação, nada. Só vai escrevendo e deixando a história fluir naturalmente. Quando terminar, você vai dar um título e vai passar a revisão do texto. Ou seja, escreveu a primeira versão, ótimo, agora a gente vai para a revisão. Lembrando que não esqueça o título da sua história. Vamos lá para a segunda etapa. Numa folha em branco,
você vai pegar todo aquele seu rascunho e vai trazer para a gente poder fazer a revisão. Você vai seguir as orientações que eu vou dar para vocês nessa aula, utilizando prioritariamente lápis, porque você vai poder apagar. Lembrando que você vai escrever mais uma versão disso. Então, aqui você vai corrigir erros de acentuação, erros de pontuação, erro de construção de orações, ou seja, se você ficar repetindo várias e várias vezes a mesma palavra, é esse o momento de você fazer a inversão, utilizar sinônimos para facilitar a reescrita. Não se preocupe se seu texto ficar menor do que o que estava na primeira versão, não tem problema, tá bom? Aqui nós vamos ter um checklist do que você produziu, onde você vai fazer o ok, ou então ticar aqui na lateral, o que você for preenchendo. Por exemplo, o texto é realmente a narração, ou seja, há um narrador que conta o fato da história vivida por personagens em determinado tempo e lugar? Se sim, você dá o ok. Se não, você vai voltar e reescrever do jeito que ele está pedindo aqui. Da mesma forma, você vai fazer em todos os outros quadrinhos. Por exemplo, o texto foi escrito em terceira pessoa? Sim ou não? Sim. Se sim, ok. Se não, você vai voltar e reescrever em terceira pessoa. O narrador é o mesmo do começo ao final do texto? Se sim, ok. Se não, você volta e transforma ele no mesmo narrador, do início ao fim do texto. A história ficou realmente diferente de que poderíamos ocorrer no mundo real? Sim ou não? Aqui não tem problema, porque você pode criar uma história nova, tá? Há alguma descrição, ainda que mínima, das personagens principais, do lugar onde ocorreram os fatos? Eu quero que vocês montem com descrições bem legais. Conta a cor do cabelo, onde é o ambiente que eles moram, como que é o corpo físico dos personagens. Não se preocupem com o tempo que vocês vão gastar para produzir esse texto. A história se completa, ou seja, do começo, meio e fim. Não pode esquecer que toda narrativa precisa de início, meio e fim. Se sim, ok. Se não, volta para o texto e reescreve o que está sendo necessário. O final da história é coerente com os fatos que ocorreram antes? É necessário que você mantenha uma linearidade, ou seja, que o personagem do início apareça no final. Por exemplo, imagina se no meio da história o protagonista muda de foco. Ou então, é um protagonista no início e no final é outro protagonista. Isso não pode acontecer. Há diálogos, você pode também inserir diálogos. Caso existam, verifique se estão corretamente pontuados. Lembrando que os diálogos precisam estar acompanhados de 2 pontos e travessão, viu? O texto apresenta letras maiúsculas no início de frase e nos nomes próprios? Se sim, ok. Se não, volta lá e faz a correção. As palavras estão corretamente grafadas, ou seja, estão corretamente escritas? Utilize o dicionário para te auxiliar. Preste atenção às expressões o que, de repente, a partir. Observaram como é que escreve? O que não tem acento, de repente é separado, a partir é separado, viu? O título é adequado para essa história e capaz de chamar a atenção do leitor? Se sim, ok. Se não, imagina só. Se você vai entregar um texto para um leitor, ele lê o título e não é interessante para ele. Então, crie um título bem interessante. E por último, você vai fazer a versão final. Depois de observar todos os detalhes que foram exigidos, você volta para o seu texto original, faz todas as correções e essa é a versão final. Agora aqui, para a aula que vem, eu preciso que você traga para mim a definição de o que é descrição, do que é descrever, tudo relacionado a esse ato de esmiuçar determinados personagens, para que nós possamos dar continuidade ao estudo sobre narrativas, ok? Então, meus amores, aqui encerra mais uma aula. Agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho na Agenda Edu, nas redes sociais também. Um beijo!